Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Vamos continuar aqui nessa semana, já está caminhando aí para final de semana novamente. Hoje já é quinta-feira e nós vamos continuar aqui. Nós estamos lendo o período dos reis, já passamos pelo início, né? Dessa troca de Salomão com seus filhos, a divisão do reino. Nós vamos caminhando aí para a época em que Acabe está no governo, na monarquia do Reino do Norte. Temos, acho que, Josafá no Reino do Sul. O profeta Elias foi levantado pelo Senhor, já está levantando próximo que é Eliseu. E nós estamos nesse momento da história de Israel. Hoje a gente vai ler 1 Reis, capítulo 20 e 21. São dois textos um pouco mais compridos, por isso foram separados somente os dois. Então, 1 Reis, capítulo 20, começa assim. O rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria. Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: Isto é o que diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor de suas mulheres e filhos também. E o rei respondeu: Que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor. Eu e tudo que tenho somos teus. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram: Assim diz Ben-Hadad: Mandei tomar sua prata e seu ouro, suas mulheres e seus filhos, mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio e as casas dos seus oficiais. Eles me trarão tudo o que você considera de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Vejam como esse homem está querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, eu não lhe neguei. As autoridades e todo o povo responderam: Não lhe des atenção, nem concordes com as suas exigências. E ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Digam ao rei, meu senhor, teu servo fará tudo o que exigiste na primeira vez, mas não posso atender a esta exigência. E eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou esta outra mensagem a Acabe: Que os deuses me castiguem com todo rigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. O rei de Israel respondeu: Digam-lhe, quem está vestindo a sua armadura não deve se gabar como aquele que a está tirando. Ben-Hadad recebeu essa mensagem quando ele e os reis estavam bebendo em suas tendas e ordenou aos seus homens: preparem-se para atacar a cidade. E eles lhe obedeceram. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: Assim diz o Senhor: Vê este exército enorme? Hoje eu entregarei nas suas mãos, e então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: Assim diz o Senhor: os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou. E o profeta respondeu: Você. Então Acabe convocou os jovens soldados dos líderes das províncias, 232 homens. Em seguida reuniu o bastante dos israelitas, 7.000 ao todo. Eles partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados a ele estavam se embriagando nas suas tendas. Os jovens soldados dos líderes das províncias saíram primeiro. Nisso, uma patrulha de Ben-Hadad informou: saíram alguns homens de Samaria. E ele disse: quer tenham saído para a paz, quer para a guerra, tragam-nos vivos. Os jovens soldados dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade com um exército na retaguarda, e cada um matou o seu adversário. Diante disso, os arameus fugiram perseguidos pelos israelitas. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns de seus cavaleiros. O rei de Israel avançou e matou os cavalos e destruiu os carros de guerra e infligiu pesadas baixas aos arameus. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleçam a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe disseram:
lhe diziam: os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se os combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves organizar um exército como o que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies. Então é certo que os venceremos. Ele concordou com eles e fez como foi aconselhado. Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afec para lutar contra Israel. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acamparam no lado oposto, como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro, e no 7º dia entraram em combate. Num só dia os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria arameus. O restante deles escapou para a cidade de Afec, onde o muro caiu sobre 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu para a cidade e se escondeu, ora numa casa, ora noutra. Seus oficiais lhe disseram: soubemos que os reis do povo de Israel são misericordiosos. Nós vamos até o rei de Israel vestidos com panos de saco e com cordas no pescoço. Talvez ele poupe a tua vida. Vestindo panos de saco e tendo cordas envolvendo o pescoço, foram ao rei de Israel e disseram: teu servo Ben-Hadad diz: rogo-te que me deixes viver. E o rei respondeu: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Os homens interpretaram isso como um bom sinal e de imediato aproveitaram o que ele tinha dito. Isso mesmo, teu irmão Ben-Hadad, disseram. Tragam-no aqui, disse o rei. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o fez subir no seu carro. Devolverei as cidades que o meu pai tomou do teu pai, ofereceu Ben-Hadad. Tu poderás estabelecer os teus próprios mercados em Damasco, como fez meu pai em Samaria. E Acabe disse: mediante um tratado, libertarei você. Então fizeram um tratado e Acabe o deixou ir. Por ordem do Senhor, um dos discípulos dos profetas disse ao seu companheiro: fira-me, mas o homem se recusou a fazê-lo. Então o profeta disse: como você não obedeceu ao Senhor, assim que você sair daqui, um leão o ferirá. E logo que o homem partiu, um leão o atacou e o feriu. O profeta encontrou outro homem e lhe disse: fira-me, por favor. Este o atingiu e o feriu. Então o profeta saiu e ficou ao lado da estrada, à espera do rei. Ele se disfarçou, cobrindo os olhos com sua testeira. Quando o rei ia passando, o profeta gritou para ele: em pleno combate teu servo entrou, e alguém veio a mim com um prisioneiro e me disse: vigie este homem, se ele escapar, será sua vida pela dele. Ou você deverá pagar 35 quilos de prata. Enquanto o teu servo estava ocupado com outras coisas, o homem desapareceu. Essa é a sua sentença, disse o rei de Israel. Você mesmo a pronunciou. Então o profeta rapidamente removeu a testeira dos olhos e o rei o reconheceu como um dos profetas. E ele disse ao rei: assim diz o Senhor, você libertou um homem que eu havia decidido que devia morrer. Por isso é a sua vida pela vida dele, o seu povo pelo povo dele. Aborrecido e irado, o rei de Israel voltou para o seu palácio em Samaria. Nós temos no capítulo 20 duas batalhas muito importantes, né, que aconteceram entre o rei de Israel, do reino do norte, que aqui no caso é Acabe, e o rei da Síria, que no caso aqui é Ben-Hadad. 2 homens extremamente poderosos no seu tempo e que decidiram entrar em combate por poder, por situações políticas e de domínio daquele momento. E o Senhor então prova mais uma vez, mesmo diante de todo o pecado, de idolatria, de feitiçaria, de desobediência do reino do norte, do reino de Israel, liderado ali por Acabe, o Senhor ainda mostra o seu poder, dando livramento para Acabe
com todo o exército de Israel. Mas no final Acabe ainda continua desobedecendo e não mata Ben-Hadad, o rei da Síria. E por causa disso, isso vai se reverter contra Acabe com a sua própria morte diante dos seus inimigos. Aí é o que a gente vai ver. Capítulo 21 é um capítulo também bem grande e que fala sobre a vinha de Nabote. Acabe, em seu tempo, foi um dos piores reis que Israel viu diante da sua monarquia. Pensa num homem extremamente terrível na sua forma de agir, juntamente com a sua esposa Jezabel. Capítulo 21 diz assim: algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu darei a você uma vinha melhor, ou, se preferir, eu pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Enquanto Acabe foi para casa, aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Jezabel, sua mulher, entrou e perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? E ele respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou, se preferir, eu darei a você outra vinha no lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se no local destacado, no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha de Nabote de Jezreel. Recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: vá encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade? E acrescente: assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue, isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu amigo, meu inimigo. Eu o encontrei, ele respondeu. Por que você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? E ele diz: vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel. Sejam escravos, sejam livres. Farei à sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aias, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus,
que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. Capítulo 21 fala então dessa situação triste que Acabe e Jezabel, né, fazem para este homem que não tinha nada, não precisava pagar, né, um preço tão alto por uma vinha, que era a sua própria morte. O sangue desse homem, de Nabote, foi derramado por Jezabel, por esses homens vadios ali, né? Aliás, por todo Israel, que o apedrejou até a morte por causa de uma vinha, de uma plantação, de uma propriedade, que para Nabote fazia toda a diferença, porque era a herança dos seus pais. Quando nós não negociamos a nossa herança, nós temos a tendência de, infelizmente, sermos perseguidos, inclusive até a morte. Isso fala de alguém que realmente se posiciona como quem sabe quem é e do que é dono, né? Nabote sabia que aquela vinha era dele, não era de Acabe. Seja lá o preço que ele quisesse pagar, aquela era a sua herança, ele jamais deveria vender realmente. Era dele e de mais ninguém. Então, infelizmente, Jezabel, ela foi essa mulher que afrontou de todas as maneiras o Deus de Israel, né, com a sua malignidade, com a sua arrogância, prepotência, né, uma mulher sem limites pelo poder, pelas ações que queria, né, pelo seu ego. Então, nessa quinta-feira, que vocês possam meditar nesse texto de 1 Reis, que é bem forte, tanto o capítulo 20, dessa derrota, né, de Ben-Hadad, aí, essa situação com Acabe, quanto essa vinha de Nabote no capítulo 21. Dois textos extremamente fortes no meio dessa história de Acabe com Jezabel. Elias está aqui também nessa situação, sendo o profeta usado inclusive nesse momento contra Acabe, e o Senhor vai fazer tudo aquilo que ele disse, né? Tudo aquilo que ele profetizou sobre o reino do norte, sobre o rei Acabe e a sua descendência. Amém, queridos? Que o Senhor ministre aos nossos corações através dessa palavra. Amanhã, sexta-feira, a gente vai continuar aqui com o capítulo 22 e nós vamos lá para 2 Crônicas 18, que provavelmente vai falar dessa mesma situação, inclusive. Amém, queridos? Deus abençoe. Amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.